Noite. Ai, que xoxo, gente. Nós já começamos, deu uma largada de 2025. Vocês estão animados? Sim. Mais forte, animados? Sim. Agora ficou bom pra caramba. Para mim é uma honra, como nossa amiga falou, sou uma das colaboradoras. Para mim é de verdade uma honra e uma alegria estar novamente com vocês nessa oportunidade, para que juntos nós possamos compartilhar mais uma reflexão sobre as preciosidades do Espiritismo, né? Esse verdadeiro tesouro da doutrina, esse verdadeiro tesouro entregue à humanidade, que consola, que orienta, que conforta, que explica, que conduz e por aí vai, desde que você faça um estudo adequado e a utilização adequada de todas aquelas informações, né? E assimilemos isso, coloquemos isso em prática nas nossas vidas. Então eu comecei perguntando se nós estamos animados, já demos a largada para 2025, porque essa noite a reflexão que eu trago, né, inspirada pela espiritualidade, porque eu sempre digo, eu só sou a mensageira, não sou a mensagem, e nem a criadora da mensagem. A criadora da mensagem são os espíritos muito mais evoluídos do que todos nós, mas a mensagem dessa noite, eu trago a princípio justamente uma orientação de Jesus, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, em que está registrado assim: neste mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo. Então essa frase nos foi dita por Jesus. Olhando ali as Escrituras Sagradas, essa expressão, tende bom ânimo, Jesus repetiu 550 vezes. Significa que ele nos aconselhou muito a termos bom ânimo. E já nos dizia, neste mundo tereis aflições. Essa frase, inclusive, não está registrada só no Evangelho de João. Também tem em Lucas, também tem em Mateus, em outros evangelhos. Mas eu trago de João, que é onde essa frase está bem completinha. Neste mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito tempo à frente, muito tempo depois dessa frase de Jesus e desse registro de João, nós tivemos, o que temos até hoje, a doutrina espírita, que não só corroborou, ou seja, confirmou essa orientação de Jesus, como complementou. Porque quando a gente pensa assim, tem de bom ânimo, ok, faça esse bom, né? Como manter esse ânimo? E aí as orientações dos espíritos de luz são exatamente verdadeiras orientações de como nós devemos pensar, agir, escolher, viver para termos esse bom ânimo orientado por Jesus. Porque se nós pararmos para entender um pouquinho esse paralelo entre lá e cá, em 1854 na França, foi quando o Leon Denis, né, conhecido como Allan Kardec, que era o pseudônimo, né, o apelido que ele usava de Allan Kardec, ele ainda, Leon Denis, ele foi convidado para presenciar aquele evento das mesas girantes, né, que quem conhece minimamente, já estudou, né, pelo menos a obra clássica da doutrina espírita, sabe do início lá das mesas girantes. E ele percebeu que aquela multidão de pessoas que iam para aqueles eventos, elas iam movimentadas, atraídas pelo entretenimento, pela curiosidade que aquilo oferecia. Mas, como bom pesquisador e professor, né, educador que ele era, ele percebeu que existia ali a possibilidade de comprovação de dois fenômenos muito importantes que mudariam o ponto de vista, o ângulo de visão da humanidade, e que também poderia trazer profundos benefícios na evolução humana, que é a comprovação da comunicação entre duas dimensões, porque se alguém falava de cá, de lá, e alguém se comunicava de cá, existia uma comunicação entre duas dimensões, chamada mundo dos vivos e dos mortos. E também da continuação da vida após o término da vida material, ou seja, a imortalidade da alma. Porque se os que estavam lá se comunicavam de coisas que aconteciam por aqui, já estiveram por aqui, né? E aí, ele, nessa percepção e com esse intuito, isso fazia parte da sua missão, ele então modifica esse contato e começa a fazer perguntas para esse. Inclusive, esse fenômeno aconteceu ao mesmo tempo em vários países do mundo, tá, gente? Já naquela época.
1854. Então ele modifica, faz perguntas e a partir daí nós sabemos todo o processo de codificação que ele fez, né? Ele é chamado o codificador da doutrina espírita. 10 anos depois, quando ele já estava mais amadurecido nesse contato com o outro plano e ele já estava convicto da imortalidade da alma, ele então apresenta para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que a gente usa, se não usa, está perdendo tempo durante o nosso Evangelho no lar, toda semana, né? Um diazinho da semana a gente tem que buscar fazer o Evangelho no lar. E por que eu falei sobre isso? Porque é exatamente lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é O Meu Reino Não é deste Mundo. Nós temos o item 5, que o item 5 fala, como o título traz, o ponto de vista. É meio intuitivo para a gente, que é assim, pessoal, dependendo da imagem que eu vá ver, vai depender do lugar em que eu resolver me posicionar para eu enxergar essa imagem por um determinado ângulo. Então, digamos assim, se eu for convidar alguém para conhecer a cidade de São Vicente e eu levar essa pessoa para conhecer a cidade a pé, ela vai ter um ângulo de visão, ela vai ter um ponto de vista da cidade. Se eu embarcar num carro e nós passearmos pela cidade de carro, ela vai ter outro ponto de vista da cidade. Se nós embarcarmos em um helicóptero e sobrevoarmos São Vicente, ela vai ter um outro ponto de vista. Se nós formos lá naquele Google Earth, sabe, abrir a imagem, olhar todos os limites de município, a região insular, a região do Rio Branco, né, a região do continental, a área continental e a área insular, a pessoa vai ter um outro ponto de vista da cidade. A mesma coisa que funciona para imagens, para objetos, também funciona com pessoas, né? Dependendo do ponto de vista. Onde eu escolher me posicionar para enxergar alguém, é o ângulo que eu vou enxergar dessa pessoa. Então, digamos que eu resolva que eu falei assim, estou brava com a Elisete. Agora eu vou me posicionar de um ângulo em que eu vou ver quais são todas as vicissitudes que acompanham a nossa companheira Elisete nessa existência. E daí eu me determinar a focar nos defeitos que ela tem e colocar aquela lupa, porque quando a gente está muito afim de ver o defeito de alguém, a gente bota a lupa, que é para não perder nenhuma nuance. Em pouco tempo eu terei certeza de que a Elisete é sua sombra. Eu vou falar, ela é uma fraude da esse será o meu ângulo de vista. Porém, alguém que olhe para a mesma Elisete pela lente do amor, vai enxergar nela ângulos que eu já não sou mais capaz de enxergar. E vale para pessoas, para objetos e também vale para circunstâncias. Tudo depende do ponto de onde você está enxergando, que você escolhe essa posição. Se nós pensarmos, por exemplo, principalmente o pessoal mais velho, as crianças não, mas nós pensarmos, por exemplo, de eventos, de acontecimentos que 20, talvez 30 anos atrás tenham nos causado ou aborrecimento, ou raiva, ou tristeza, hoje, decorrido esse tempo, nós já mais amadurecidos, nós já mais conscientes, não só da vida, mas até desse contato que a gente tem com o Espiritismo, a gente percebe que aquilo que nos aconteceu, aquele evento, aquele episódio, aquele acontecimento, teve a finalidade de nos fazer crescer. Pode não ter sido bom, mas foi pedagógico, ajudou na nossa evolução, porque muitas vezes nós só permitimos que seja feito em nós, pela lágrima e pelo sofrimento, o trabalho que a gente não permite que o amor e a alegria façam. Principalmente quando a gente é adolescente, se revolta bastante contra os pais, depois a gente amadurece. Como a gente diz, como é que eu falava isso? Como é que eu fazia isso? Se o pai e a mãe morrer, então, aí que o ponto de vista muda completamente. Então, observem que era uma questão de linha do tempo. O que eu não enxergava lá, por uma questão de ponto de vista, eu enxergo aqui, onde eu mudei o meu ponto de vista. Se antes eu só era filha, eu hoje, como mãe, mudei de posição. Então eu já enxergo aspectos que lá eu não enxergava. E isso tudo
pela maturidade e pelo ganho de consciência, pela minha consciência a respeito das coisas. Então, objetos, pessoas, circunstâncias, tudo isso quase sempre nos oferece vários ângulos de visão. E eu nunca vou me posicionar de um ângulo de visão, de um ponto de vista de algo que eu não acredite. E a pergunta é exatamente essa. Neste mundo, 3 aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Allan Kardec, lá atrás, percebia que o contato com a espiritualidade daquelas primeiras pessoas que não tinham informações era com a finalidade de entretenimento. Decorrido tanto tempo, qual é a nossa finalidade? Espírita, como você se vê no mundo? Você é realmente um espírito encarnado, vivendo uma experiência? Você precede daqui e vai suceder daqui? Isso é uma convicção? Isso faz parte do seu cotidiano, esse olhar amplo? É desse ângulo de vista? É desse ponto que você escolhe se posicionar para ver a vida? E é sobre isso que nos fala o Espírito de Verdade, que nós sabemos que é quem assinou lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade era um grupo grande de espíritos, mas assinava-se como o Espírito de Verdade. Então, nesse item 5, o Espírito de Verdade nos fala exatamente isso, sobre ponto de vista. E aí ele traz para nós a seguinte informação. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização do homem. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual ele encara a vida terrestre. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Vamos prestar atenção nessa frase. Aqui o Espírito de Verdade não está falando para nós daquela sensação de empolgação juvenil, pueril, aquela coisa passageira que te arrebata quando você está dentro dos semeadores na quarta-feira, ou trabalhando, ou sendo assistido, e fala assim: nossa, mas eu estou me sentindo tão bem, mas Jesus existe na minha vida, e não é verdade, sinto até a presença do meu anjo guardião. Aí você sente isso na quarta, mas não consegue sustentar isso até o domingo. Fé inabalável no porvir. Positiva você. Então você não pode ir até o domingo, né? Talvez amanhã de manhã já desfacelou um pouquinho. Se nós realmente nos posicionamos a partir dos estudos que somos convidados a fazer e das experiências que nós somos convidados a vivenciar diariamente nas nossas vidas, é deste ponto de vista. Porque essa fé inabalável é aquela crença de que eu sei o que vai acontecer. Significa fé no processo. Porque a gente não entrega o processo. A gente faz assim: eu estou com um problema, eu quero resolver. Eu vou lá, eu vou tomar passo, eu vou rezar, vou fazer, mas peraí, olha, não pode passar de 2 meses essa solução. Você não entrega o processo acontecer. Essa fé no porvir é quando eu tenho a convicção do que vai acontecer. E aí ele continua dizendo assim, ó: e essa fé tem imensas consequências sobre a moralização do homem. Essa fé, quando a gente fala fé, gente, é o acreditar. Nisso em que eu acredito, nisso a que eu me entrego, nisso a que eu pratico. E quando eu falo do Evangelho no lar, é importantíssimo, uma vez por semana, cada um fazer, mesmo que seja sozinho dentro da sua casa, porque isso faz uma manutenção dessa energia sua e no seu ambiente, ao seu redor. Ela vai ter uma imensa consequência na moralização do homem. Vamos lá. O Espiritismo, quando compreendido e assimilado com maturidade, com consciência, ele nos conduz a um ponto de vista claro e coerente do futuro, do que vai vir depois, seja num tempo mais breve ou num tempo mais distante. E a partir desse ponto de vista em que ele nos leva, nós passamos a viver a vida presente de um lugar, nós somos convidados a estar num lugar em que a gente entenda e inclusive se comporte sem fantasias, sem devaneios, sem melindres. Isso tudo é muito difícil para nós, não é fácil. O Espiritismo nos dá informação de como
essa visão espiritualizada da minha existência, ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual ele, o homem, encara a vida terrestre. Vamos entender. A visão que eu tiver do meu futuro vai determinar o meu ponto de vista do presente e de tudo aquilo que me cerca. E é esse ponto de vista que vai ter uma enorme consequência na minha vida moral. Porque se eu entender que tudo é para encaixar e eu viver realmente pensando, agindo, respondendo e decidindo no imediatismo, apenas com foco na vida material, eu vou criar muitas aflições para mim mesma. E aí, isso vai ter uma consequência grande na minha vida moral. Porque a questão, gente, é que em pleno auge da transição planetária, nós temos milhões de criaturas estagiando no plano terreno, ou seja, se movimentando na vida, na nossa, perto ou mais distante de nós, em todo o planeta, colocadas num ponto de vista em que elas só observam a vida material. E essa observação da vida material e imediatista, ou seja, tudo tem que ser muito agora, e todas as causas das consequências que me atingem são causas atuais, é tudo só do agora, acaba criando uma visão desfavorável, é uma visão limitada da vida, e que cria em nós uma insegurança, e tudo fica muito mais sombrio. E diante desse cenário sombrio e inseguro, nós caímos no desânimo. Porque a espinha dorsal do Espiritismo, a mensagem central do Espiritismo, é justamente nos levar a um ponto de vista lúcido e coerente do hoje e do amanhã. Porque se nós estivermos nesse ponto de vista lúcido e coerente, essa visão clara, nós então lidaremos de uma outra forma, de uma forma muito mais madura e principalmente produtiva com as perdas, com as dores, com as injustiças, com as maldades. Nós iremos para um outro lugar. E lembra que eu falei que ninguém se posiciona do ponto de vista do qual não acredita? E aquele ponto de vista em que eu me posicionar sem fantasias, sem inventar coisa da minha cabeça, de uma forma clara, vai me fazer me movimentar nessa direção do bom ânimo. Vamos continuar. O Espírito de Verdade diz para nós assim: pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre somente. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente. É como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Isso é a confirmação do que eu acabei de explicar antes. Se a gente só enxerga o presente, tudo tem que ser agora. E todos os motivos são agora. E aí isso vai aumentar, vai abastecer em nós mais ainda o nosso vitimismo, o nosso individualismo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porque tudo passa a ser a meu respeito. Tudo que chega me incomoda. Aquelas coisas que eu não concordo, a gente costuma humanizar Deus. Como a gente ainda não tem a capacidade de compreender totalmente Deus, isso inclusive está também na doutrina espírita, está lá, dentro das obras de Kardec, que nós ainda não temos a compreensão absoluta de Deus, para a gente tentar consolar, confortar com as nossas próprias convicções, a gente tenta humanizar Deus. Então a gente começa a achar que tudo é castigo, que tudo é perseguição, sem compreender que é um processo realmente educativo, é um processo realmente de evolução. E isso também nos confirma uma continuação que é dito assim, ó. Quando nós estamos olhando a vida pelo ponto de vista apenas de seres humanos encarnados, a perda do menor dos seus bens é uma ferida pungente, um engano, uma esperança desiludida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o seu orgulho ou a sua vaidade ferida, são
o mal que o atinge como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Essa parte que a gente faz da nossa vida, um tormento voluntariamente, quando eu li esse trecho, eu lembrei de uma frase de um filósofo muito antigo chamado Sêneca, que Sêneca dizia assim, já lá bem muito tempo atrás, a gente sofre mais na imaginação do que na vida real. Vocês concordam com Sêneca? Quem aí já ficou uma semana discutindo sozinho com alguém e descobriu uma semana depois que não deveria porque a pessoa não estava nem brava com você? Quantas vezes a gente tem um problema para resolver e já pensa assim, mas essa loja é ruim, eu vou chegar lá, aí a gente já vai com todo o roteiro de brigar. Chega lá, você é superentendido, você chega até frustrado. Mas eu já tinha brigado mentalmente. Vocês percebem o quanto a gente cria sofrimentos que a gente não precisa criar? Então a gente realmente, guarda essa frase de Sêneca, a gente sofre muito mais na imaginação do que na vida real. Tudo aquilo que é bom é muito bom e a gente aproveita. Quando não é bom, a gente tende a dar uma piorada. Por quê? Porque a gente olha normalmente pelo ponto de vista material, da vida imediata, da vida presente. A gente fala, acredita em Deus? Acredito num Deus onipresente, onisciente, tudo, acredito. Você acredita que você é um espírito imortal? Acredito. Alguém bateu na traseira do teu carro, desce o espírito ou desce só teu CPF? Só a pessoa física que desce? Ou desce o espírito? É isso, vicissitudes. É isso que a gente tem que entender. E essa parte, assim, o mal que o atinge, para quando eu tenho essa visão imediata e materialista da vida. Quando eu falo materialista, a gente não tem a ver com ganância, com nada disso. É a minha visão só mais imediata, sem ampliar esse horizonte, sem ampliar limitar a minha visão só o que acontece agora. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Quer ver? Vamos simular aqui? Mas sejam sinceros. Vou fazer de conta. Você e uma outra pessoa trabalhavam numa empresa. Teve um corte no setor, você e essa outra pessoa foram mandadas embora juntos da empresa. Você foi lá, recebeu sua rescisão, pegou o seu seguro-desemprego, não teve mais contato com essa pessoa, você foi, fez vários cursos, tentou melhorar o seu currículo, fez até um curso ali de idiomas, para tentar se colocar no mercado. Passou um ano, você ainda não está colocado no mercado de trabalho. Porém, você iniciou ali um pequeno empreendimento, prestação de serviço, você está se virando. Aquele domingo de sol gostoso, céu azul, você fala, eu vou passear ali na hora da Praia de São José e tomar uma de coco. Quando você começou o seu passeio, 10 horas da manhã, você escuta alguém buzinar do outro lado da rua. Você olha, lembra aquele amigo que foi dispensado da empresa junto com você lá atrás? Está dentro de um carro 2025 elétrico. Baixa o vidro e fala, oi! Ó, vocês já começaram a sentir. Aí você vai, se aproxima e a pessoa fala assim, e aí, como é que você está? Você fala, eu estou bem, graças a Deus. Você já está recolocado no mercado? Então, não estou, mas eu estou até com o meu currículo melhor, aí eu especializei em alguma coisa. Estou até com um pequeno empreendimento, vou te passar pelo zap meu contato, se precisar, né? Aí a pessoa fala, que bom, legal saber. Você fala, e você? Aí eu falo assim, menino, ainda bem que a gente foi mandado embora da empresa. 3 meses depois, eu fui contratada por uma multinacional, recebendo 3 vezes mais do que a gente recebia naquela empresa. Eu consegui quitar a minha casa, eu viajei com a minha família, e agora eu consegui comprar esse carro, graças a Deus. Nesse momento você está sentindo o quê? O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Mas vocês pensam assim, Deus está me castigando por quê mesmo? Eu sou trabalhadora dos semeadores, e como assim? Que Deus presenteou essa pessoa e essa pessoa nem religião tem. Eu, espírita trabalhadora. Vocês percebem? Eu brinco com isso, porque assim, naquele instante a gente fez a comparação. Ah, mas olha, eu como espírita não vou fazer. Você vai fazer a comparação. A questão não é se você vai ou não, a questão é como você vai lidar com isso. Tem uma orientação de Emmanuel que eu gosto demais.
Imagina que você está dentro de uma sala e está tudo bagunçado. Só que aí eu falo para você, arruma isso e apaga a luz. Você então está na sala bagunçada no escuro, você vai arrumar como? A partir do momento em que você acender a luz, ganhar lucidez, ter uma visão clara, você sabe como que você vai fazer para corrigir, como que você vai fazer para arrumar. Então, quando a gente ganha esses conhecimentos e analisa, a gente acende a luz. Então, eu vou sentir, vai. Tenho consciência? Tenha. Hoje você já tem. E aí você vai pensar o quê? Poxa, que bom, eu também gostaria de já ter, gostaria, mas essa é uma experiência de um espírito imortal, vivendo uma experiência atual, e a minha experiência de outro espírito imortal, vivendo outra experiência atual, que não tem nada a ver com mérito e castigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senão a gente fica sem se dar conta e a gente vai muito materializado que somos, envolvidos, nós vamos sendo literalmente arrastados, somos inclinados, tanto nossas tendências, a fazermos esse tipo de comparação. E sem nos darmos conta, isso faz o que em nós? Desânimo. Então, se eu não tiver essa consciência, eu já nem vou tomar mais água de coco. Eu já volto para casa. Ali mesmo eu já desanimei. Gente, vocês nunca passaram por isso? Algum momento na vida, isso já nos alcançou, em maior ou menor grau. E tudo bem, porque faz parte da nossa experiência. Porém, se nós nos posicionarmos por escolha, por decisão, desse outro lugar que a doutrina espírita nos propõe, nos conduz, nós então viveremos de uma forma muito mais amena. E conseguiremos também essa nossa evolução, que é a espiritual. Nós temos a necessidade do material? Temos, devemos buscar isso. Mas a espiritual vai ser sempre muito mais enriquecedor e muito mais importante para nós. E aí nós temos justamente a orientação sobre qual ponto de vista a doutrina espírita, aliás, Jesus, nos orienta a nos posicionarmos. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estágio em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Sabendo ser temporária e não definitiva, sua estada no lugar onde se encontra, menos preocupação ocupa a sua vida, resultando daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. Neste mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus dizia com eu venci o mundo? Ele guerreou com alguém? Não, ele superou depois da crucificação e depois do sepulcro, ele superou a morte. E quando ele aparece para Maria de Magdala, lá naquela manhã de domingo ensolarada, para dizer a ela, só morreu o meu corpo, ele estava falando justamente da continuação da alma, da continuação da vida, além de só a vida material. Então, é essa orientação. Quando a gente se põe nesse ponto de vista, nós então teremos mais calma de espírito e vai tirar da nossa vida muito do amargor. Porque nós teremos problemas? Com certeza. Alguma escola no mundo aprova um aluno sem ter feito uma avaliação com a criatura do conteúdo? Não existe isso. E nós já sabemos que nós estamos num planeta escola. Então é essa a finalidade. Quando Jesus falou isso para a gente, na verdade não era nenhuma novidade. É que como crianças birrentas que somos, a gente faz não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E humaniza Deus. Ah, então Deus está me castigando. Ah, mas por que será que está acontecendo isso? E na parte boa, a gente lembra de ser muito, 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 muito grato, com a mesma intensidade que a gente é resmungão? Vamos prestar atenção. Que ponto de vista a gente de fato encara a existência? E não é, gente, só num momento específico da vida. Ai, quando eu perco alguém que eu amo, não é no... Ó, tá aqui. Vicissitudes, gente, essas pequenas querelinhas do nosso dia a dia. É aquele calor como desses 2 dias que a gente
evita. Porque isso é fato. A gente cria perturbação no ambiente com pequeninas coisas sem nos darmos conta. E aí, para finalizar, que é uma orientação muito importante, muitas pessoas podem se equivocar e dizer assim, tá, então se tudo é espiritual, para que a vida material? Porque justamente essa é a experiência. O que a gente tem que entender é que existe um espírito e um corpo que caminham junto nessa existência, nessa experiência, mas que cada um vai fazer um caminho diferente. A matéria desce, existe uma linha descendente, porque a gente fica mais novo? Não, a gente só fica mais velho. A gente, depois que nasceu, só tem um caminho, morrer. Ninguém vai continuar eterno. Então, enquanto o corpo desgasta, enquanto o tempo passa, o espírito que anima esse corpo, buscando a amplitude da sua consciência, deve fazer o quê? Se elevar. Então, você tem que tornar a sua vida mais leve. Porque quanto mais pesada for, menos você aproveitou. Lembra que também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o bem e o mal sofrer? Se no momento do sofrimento você sofreu mal, você não fez um bom aproveitamento. Então, quando houver essa separação, porque sim, o corpo físico fica no planeta e toda a química, todos os elementos desse corpo voltarão para o seio do planeta Terra, porque nós temos elementos químicos no nosso corpo. Esse espírito então vai para uma outra dimensão. Então, enquanto o corpo desce, o espírito sobe. E essa decisão é uma decisão que vai partir da minha consciência, do meu pensamento. E aí a gente tem que entender que ainda assim nós temos que ter o cuidado, sempre teremos com a vida material. Porque eles dizem assim, muitos dirão, pensando desse modo, e ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nele estaria em perigo. Não. O homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar a vida da melhor maneira possível. A busca desse bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação que está na natureza. Portanto, ele trabalha por gosto, por dever ou por necessidade. E com isso cumpre os desígnios da providência, que o coloca na terra com essa finalidade. Porém, só aquele que considera e vê o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa, alargando o pensamento para os novos horizontes. Portanto, quando lembra que ele fala para a gente, se a gente, uma simples dúvida e ficar o tempo inteiro, ou diante de uma perda, ou uma dor, ou uma dificuldade, voltar o pensamento só para o plano terreno, só para o imediatismo, imediatamente eu me coloco pelo pensamento, que é a força criadora do ser humano, só no momento presente. Daí eu faço o quê? Eu intensifico aquele problema. Eu fico literalmente cachorro correndo atrás do rabo. Eu não foco na solução. Eu não dou, inclusive, possibilidade de receber ajuda externa. Que isso eles nos oferecem o tempo inteiro, mesmo quando estamos dormindo. Aliás, muito quando estamos dormindo. Então é sobre isso. Se nós tivermos nós nos colocarmos no ponto de vista de seres que somos realmente materiais, vivendo uma vida material, porque nós temos uma espiritualidade, nós temos um espírito que anima essa existência, tudo isso vai ser modificado para nós. E para nós não terminarmos sem uma mensagem bem bonita, eu trouxe uma mensagem trazida de André Luiz, no livro Busca e Acharás, que foi escrito por Chico Xavier, que a respeito do ânimo, ele diz o seguinte: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, para ele parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Essa mensagem de André Luiz, assim como uma mensagem de Espírito de Verdade, comprovam para nós, reafirmam a mensagem de Jesus. Neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Você